Olá, meu nome é Fernanda Simoneto E eu sou Anselmo Berté. e essa aqui é mais uma edição do podcast do Caderno 2, o último episódio da série Mulheres no Pop. Hoje nós vamos falar sobre a maior representante do pop brasileiro, a Carioca, vinda do bairro de Honório Gurgel, ex-Furacão 2000, que levou o funk para o mundo todo. Já sabe de quem estamos falando? Se você chutou a Anitta, acertou. O Caderno 2 dessa semana vai falar sobre a Larissa de Macedo Machado. Nascida em 30 de março de 1993, Anitta tem 29 anos, mas pela quantidade de coisas que ela já fez, parece que tem bem mais. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Honório Gurgel, que faz parte do subúrbio do município. E desde os 7 anos, ela já cantava na igreja. Em 2009, se formou no ensino médio e já nessa época trabalhava na Vale do Rio Doce. Quando não estava trabalhando, a Larissa estava cantando. Ah, e se você se está perguntando por que de Larissa, a gente te explica. O nome biológico da cantora é Larissa de Macedo Machado. Mas quando sua carreira começou a deslanchar, perto dos anos de 2010, ela adotou o nome artístico de Anitta. E esse nome foi escolhido por conta da personagem Anitta, da novela Presença de Anitta. Bom, e a diferença entre a conclusão do ensino médio e o estouro da cantora não é muito grande, porque já em 2013 ela vai lançar o seu primeiro álbum, que tem como nome Anitta. É importante também dizer que antes de lançar o álbum, quem lançou a cantora inicialmente foi um dos produtores da Furacão 2000, que naquela época era uma das principais, se não a principal gravadora de funk no Brasil. A cantora já encaixou lançamentos consecutivos. Então, em 2013, sai o primeiro álbum, Anitta. Logo depois, já em 2014, sai Meu Lugar e Ritmo Perfeito. E logo em seguida, em 2015, Bang, Vamos falar sobre essas primeiras produções da Queen? da Queen. Vamos falar, vamos falar. Ah, eu tava reouvindo os álbuns pra quando a gente tava preparando o roteiro pra cá, e, cara, é muito bizarro, porque a Anitta sempre foi considerada essa pessoa do funk brasileiro, e ela foi super também julgada por uma, sei lá, uma elite burguesia, assim, do Brasil, que achava que ela não merecia o sucesso. Mas a Anitta sempre fez um direcionamento do pop nos trabalhos dela. Tipo, o primeiro trabalho dela, a Anitta, já tem várias coisas de pop ali. Acho que até Zen é desse álbum. E Zen é uma música bem popzinha, assim, não tem nada de funk, nada de funk. E, enfim, acho curioso, assim, que a gente, naquela época, talvez o público geral não tenha percebido isso, né? Sim, tem até uma entrevista, eu estava reassistindo uma entrevista que ela fez com o Jô, que ela fala que ela tem muitas inspirações no pop, assim, ela escuta desde criança, né? Essa influência vem da própria família dela, e é muito interessante como ela traz isso pro funk, mistura com o funk e leva isso pro mainstream, assim, para um patamar que a gente nunca tinha visto antes. Sim, exato. O rolê da família da Anitta é muito parecido com o de várias outras cantoras, assim, até acho que da própria Ludmilla, acho que é muito brasileiro, assim, que são famílias que escutavam tudo, que tinham pais que gostavam muito de música e sempre colocaram música e colocaram todo tipo de música. E aí as crianças nascem com 1 milhão de referências, assim, e o que é muito positivo, né? E, enfim, acho que desde aí desse início de carreira da Anitta, a gente já vê que tem um ponto da vida dela que é, tipo assim, que vai se manter, que é a estratégia. Ela é, ela é outra coisa, assim, no nível de estratégia. Tipo, não tem uma comparação que a gente possa fazer, assim. Parece que tudo que ela faz na carreira dela é planejado. Até os erros, deslizes, vazamentos, parece que são planejados. E quando dá errado, ela sabe dar a volta. Então, tipo, isso assim, porque imagina, em 2009 ela sai do ensino médio. Em 2013 ela já lança Anitta, que é um álbum que faz super sucesso. Aí acho que é 2014, se eu não me engano, que ela lança Show das Poderosas, que é tipo um estouro. Tipo, Show das Poderosas é um estouro na época, assim. Então é bizarro isso. É interessante dizer que a Anitta fez um curso técnico de administração, né, antes de estourar, e até eu acho que eu queria saber qual é esse curso técnico, né, porque é muito bom, ela consegue administrar perfeitamente a carreira dela, a Anitta, eu acho que ela entende que ela é mais do que uma artista, né, ela é uma marca, ela é uma personagem, então ela consegue lidar um pouco com a vida pessoal dela e mesclar um pouco isso com a marca que carrega, assim, né, o nome de Anitta. Uhum. Então, é muito interessante como ela consegue separar essas duas coisas e muitas vezes não necessariamente separar, mas saber lidar, assim, mesclar e tocar a vida dela pra frente sendo uma marca, né?
Sim. É, uma coisa que eu tava ouvindo a participação da Anitta no Pod Delas, que é o podcast da Tatá Staniek da Bu. Foi agora, semana passada. A gente tá gravando na semana do dia 13, mas, enfim, foi nessa semana ainda. E aí ela fala que as pessoas dizem, nossa, mas Anitta, tu nunca para, imagina conviver contigo, cara, tu é muito elétrica, isso, aquilo. E ela fala, tipo, cara, eu sou duas pessoas, eu sou a Anitta e eu sou a Larissa. Quando eu tô de boa em casa, eu sou a pessoa mais de boa em casa. Eu fico horas e horas ali sem fazer nada. E, obviamente, quando ela tá no lado profissional dela, não, ela é um furacão, literalmente. Então faz muito sentido ela ter começado no furacão da vida, porque ela é um furacão, ela é surreal, assim. E acho que é isso, é essa divisão que ela faz, né, de pessoa física e jurídica, assim. E quando ela tá na pessoa jurídica, ela tá na pessoa jurídica. Ela vende do fio de cabelo até o pé, tá ligado? Tipo, não tem distinção, assim. Ela consegue monetizar tudo e administrar tudo isso. Sim, isso é muito planejamento, estratégia, e é muito engraçado que uma coisa que eu descobri também nessa entrevista com o Jô, que ela tem medo de escuro, então, tipo assim, nunca que tu vai olhar pra Anitta, assim, né, tu vê esses documentários que saem dela, ela sendo mandona e diz, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser do meu jeito, tem que ser perfeito, e daí, tipo, ela chega em casa e ela tem medo de escuro, sabe, então ela, tipo, isso leva muito um lado, tipo, pessoal dela, assim, que às vezes é difícil de enxergar, vendo essa personagem, né, que ela tem. Sim. Não, total. E acho que isso corrobora muito pra gente pensar que as pessoas, elas nunca têm um lado só, né? Tipo, elas sempre são múltiplas e multifacetadas. E elas têm gostos diferentes. E elas podem super gostar de funk, mas também, cara, talvez funk não. Tipo, gostar de pop, gostar de, sei lá, de MPB, e gostar de samba. E acho que ela mostra isso. Quando ela começa a produzir isso de mostrar o bastidor da Anitta, que calha de ser, sei lá, Larissa, muitas vezes, ela mostra isso, assim, de que, cara, eu sou essa cantora, essa funkeira, eu sou tudo isso, mas peraí, eu também sou a pessoa que tem medo de escuro, a pessoa que precisa, sei lá, da minha mãe, do meu pai perto, que trabalha com toda a família, o que, tipo, pode ser super significativo também, né? Porque, enfim, é te cercar de pessoas que tu confia para além do trabalho, tu confia emocionalmente, assim. Então, acho que corrobora muito pra gente pensar nisso, assim, de que as pessoas são muito mais que um lado só que a gente tenta simplificar. Sim, e até musicalmente, né? Que bom que a Anitta, ela sempre tem essa parada, ela não se desvincula totalmente do funk, né? Apesar dela ter esse lado pop, ela sempre mostra esses dois lados, isso é muito interessante. Tal, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas agora a gente vai falar sobre algumas das conquistas da cantora nesses primeiros 5 anos de carreira dela, de 2009 ali até 2014, para ilustrar um pouco de todo o sucesso que a gente já falou por aqui, né? Então, em abril de 2013, ela lançou o famosíssimo clipe Show das Poderosas, que foi o primeiro clipe brasileiro a alcançar 100 milhões de visualizações. Em 2013, ela assinou com a gravadora Warner Music. E aí, já em 2014, ela foi indicada ao EMA, que é um prêmio de música da MTV, aquele canal de TV. E ela foi indicada como melhor cantora latino-americana. Em 2014, ela foi indicada ao Grammy Latino com a música Zen como melhor música latina. E aí, desde 2014, ela já vinha administrando a própria carreira, quando rompeu com a antiga empresária. Vale um destaque muito grande a condução de carreira que ela teve. A Anitta nasceu no funk, cantou funk, mas nunca se limitou a isso. Ela já dava pistas de que queria se tornar um ícone do pop desde muito cedo. Exatamente. E até mesmo no primeiro álbum dela, que era o que a gente estava falando antes, a gente vê faixas que se aproximam muito mais do pop do que do funk, como a própria Zen, que ganhou vários prêmios. E aí, em 2016, vem um momento que eu particularmente considero um dos mais marcantes da carreira da Anitta. Eu consigo lembrar, assim, desse momento e de quando eu vi ela subir nesse palco, porque foi, sei lá, foi life-changing, assim, foi um negócio que mexeu. Que é quando ela abre, junto com Gilberto Gil e Caetano Veloso, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E aí ela divide o palco com essas duas lendas da música brasileira. E isso, sério, isso é bizarro, assim. Eu tava reassistindo também esse momento e é muito lindo, tipo, é muito linda essa abertura que ela faz, porque é isso, a Anitta sempre foi muito subjugada por grande parte da sociedade, talvez não grande parte, mas uma parte considerável da sociedade, assim, por ter vindo do funk, por ter vindo do subúrbio, por não ter medo da sensualidade e de tudo isso. E aí ela sobe no palco e ela manda muito bem cantando um clássico dos dois, assim. E é muito lindo, assim, tu ver essa. E é isso, de novo, a Anitta é estratégica. Ela não faz aquilo à toa. Tipo, claro que é uma honra cantar com Gil e Caetano. Mas, para além disso, tem uma visão ali de tipo, eu quero que as pessoas me enxerguem como isso também, sabe?
Sim, e ali foi o momento que ela se apresentou para o mundo todo, né? As Olimpíadas, eu lembro que foi, assim, um surto, assim, porque tava todo mundo focado assistindo, né, as Olimpíadas, e a Anitta conseguiu, ali naquela apresentação, se apresentar para um público muito, muito maior do que o que costumava ser o dela, e se apresentar mostrando uma qualidade, né, musical muito grande tipo, o repertório que ela tem sempre teve gigantesco, e eu acho que naquele momento ali foi quando o mundo percebeu, precisamos prestar atenção nessa guria que ela vai longe. E ela já estava tentando encaixar uma carreira internacional, né? Para ela foi perfeito, né? Tanto na música Zen, que a gente falou, ela já tem esse momento em espanhol na música, então ela já estava tentando dar esse direcionamento para a carreira dela para se tornar, né, um ícone internacional. E as Olimpíadas foram um momento perfeito para ela, tanto que o convite sai, na verdade, do Caetano e do Gil, e ela aceita esse convite com a maior felicidade do mundo, né? Para ela foi, imagino que deve ser um momento fantástico. Não, total, e é isso, né? Se apresentar numa abertura de Jogos Olímpicos, que tu tem cobertura internacional, tu tem público internacional, é uma coisa que te abre horizontes. Tu sai do reduto nacional, que ela já estava consolidada nacionalmente nesse momento, e aí ela mostra nacionalmente que ela tem potencial para cantar outros tipos de música, que ela tem repertório para cantar outros tipos de música, mas ela também se apresenta para um público internacional, que é exatamente o que tu falou, assim, para a carreira dela, que viria a se consolidar internacionalmente depois, é também muito bom, é muito positivo, assim. E eu acho esse momento lindo, assim, visualmente é lindo. A subida dela, ela tá muito. Ela devia estar super nervosa, mas ela tá muito segura, assim, de subir naquele palco. E, enfim, acho que o momento Olimpíadas também, apesar de todos os pesares, ele é um momento muito bonito do Brasil, assim. A gente sabe hoje tudo que tá envolvido, a gente já sabia naquela época, mas acho que continua sendo um momento um pouco de exaltação, assim, de uma cultura principalmente carioca, porque foi no Rio, né? Mas é muito bonito, assim. Sim, é muito interessante, né? Mostrar diferentes versões do Brasil para o mundo, né? E também esse momento, né? Que nem eu falei, é um momento que ela estava alçando uma carreira posterior, né? Ela já estava tendo esse planejamento e ela fazia algumas parcerias com cantores latinos, uma espécie de troca de favores, né? Porque ela conseguia entrar no mercado, principalmente latino, naquele momento, né? Mas ela dava espaço para esses cantores latinos para o público brasileiro, então funcionava como uma troca de favores. Total. E eu acho que a gente pode dizer também que, em termos gerais, assim, a Anitta, ela divide a carreira dela em duas metades. Se a gente considerar que ela tem um pouco mais de 10 anos de carreira, uns 12 anos talvez, eu não vou fazer esse cálculo agora, ela divide praticamente essa carreira entre nacional e internacional em duas metades. Obviamente, eu estou simplificando muito aqui, mas basicamente, nos primeiros 5 anos, ela explode no Brasil, consolida esse público aqui, e aí, na outra metade, ela começa a se planejar e se joga para o mercado internacional. E, obviamente, ela faz isso com excelência. Sim, muito isso. Ela alcança feitos até então inéditos para cantores brasileiros, ou que há muito tempo não aconteciam. Em 2017, ela lançou um feat com a cantora americana Iggy, e com isso fez uma performance no programa do Jimmy Fallon, que é um dos maiores programas de auditório dos Estados Unidos. E ela segue prospectando o mercado internacional com parcerias com cantores latinos e já em 2018 ela se torna jurada do The Voice México, ou seja, ela se torna jurada de um programa que é super importante, que é internacional, em outro país que não o Brasil, o que mostra que ela já estava super infiltrada nesses mercados latinos, né? Em 2017, tem um projeto que é genial, que é o Checkmate, quando ela lançou durante uns 4 meses um clipe inédito por mês. Will I See You, Is That For Me, Downtown e por último, vem de fato o Checkmate com Vai Malandra. Sério, Vai Malandra é surreal, surreal. Surreal, simplesmente. Eu sou muito fã de Vai Malandra, mas vamos começar por ordem. Will I See You, vai lá. O Brasil mistura, tem muito essa pegada da bossa nova e ela estoura nos rádios no Brasil e mostra esse repertório que a gente já vai falando da Anitta, que ela tem de muitos outros estilos e ela consegue cantar em qualquer estilo. É muito incrível. Sim, e o Will I See You também é muito interessante porque é isso, né? Ela traz para o público internacional a bossa nova, que é um gênero brasileiro e que fez muito sucesso no século XX e em outros países também. E ela busca isso de volta e ela se reafirma enquanto essa cantora que vai de tudo, ela canta tudo, não dá, ela tem sertanejo, ela tem pagode, sei lá, eu não lembro de cabeça agora, mas ela deve ter funk,
tudo que tu botar na boca dela vai dar certo. Aí depois a gente tem Is That For Me, que é aquele clipe que ela grava na Amazônia. Eu esqueci agora quem é a parceria dela, mas ela tem uma parceria com um cantor gringo, e aí é muito interessante essa jogada dela, porque é uma música em inglês, e o que ela faz é gravar esse clipe na Amazônia como um símbolo do Brasil. Então ela tá sempre jogando com isso. Ela lança para o público gringo, mas ela inicialmente se lança enquanto um símbolo brasileiro. Ela joga coisas brasileiras para o público gringo. E isso é muito legal, assim. Esse clipe é muito bom. E essa música faz muito sucesso nas paradas, né? Nas classificações dos Estados Unidos. Sim, e essas duas músicas já mostram muito do que ela quer, né? Ela não quer ser só uma cantora internacional, ela quer ser uma cantora brasileira internacional. Então ela nunca abandona isso. Em seguida, ela lança Downtown, que faz muito sucesso aqui no mercado da música latina, que já era um mercado que ela já tinha um pouco, que já estava consolidada, né? Ela faz um feat com o J Balvin, que agora já tava, era um nome muito mais forte, né? E é o segundo melhor lançamento do streaming no Spotify Brasil, né? E chega a bater a 19ª posição no top 50 global do Spotify. Então ali já mostra o quanto ela estava estourada internacionalmente. E é importante guardar que essa música vai bater a 19ª posição no top 50 global do Spotify, porque depois a gente sabe o que acontece, que, enfim, falaremos sobre. Mas aí, por último, vem Vai Malandra, que Vai Malandra pra mim, sei lá, uma produção audiovisual, assim, sei lá, eu não tenho palavras. Eu acho o clipe genial. A montagem do clipe, as escolhas do clipe, tudo feito ali é muito bom. E terminar esse projeto com Vai Malandra, que é uma música claramente brasileira, de fato mostra, acho que faz muito jus ao nome do projeto, que é Checkmate, que é aqui, ó, tipo, botei as cartas na mesa e acabei com todo mundo, assim, para mim é um pouco isso. E eu gosto muito de Vai Malandra, assim, eu escutei durante muito tempo, e Vai Malandra também tem partes em inglês, então joga também com essa ideia aí. Eu gosto muito. Sim, e eu acho que Vai Malandra é uma espécie, ela funciona quase como uma reconexão, assim, final com a origem da Anitta, né? Ela mostra lá o subúrbio do Rio de Janeiro, ela cantando funk, um funk pesadão, isso mostra toda essa reconexão, ela vai levar, ela não vai só se adaptar ao mercado internacional, ela vai ser a Anitta no mercado internacional, então ela diz assim, eu não vou deixar de ser eu para ser internacional, e eu acho que essa é a parada mais incrível que a Anitta consegue fazer. Total, total. E com esse projeto, ela vai reafirmar com ainda mais certeza a capacidade quase camaleônica enquanto artista. Ela canta funk, pop brasileiro, reggaeton, bossa nova, de A a Z, a gente vai estar ouvindo a Anitta. Desde o lançamento do projeto Checkmate em 2017 até hoje, em 2022, muita coisa mudou. A Anitta ganhou uma estátua no Madame Tussauds, em Nova York. Sim, foi a primeira brasileira a ganhar uma estátua lá. Ela se apresentou no Réveillon da Times Square, em Nova York, sendo a primeira brasileira a fazer isso. Participou de vários programas da televisão norte-americana e, mais inesquecível ainda, teve o super feito alcançado pela malandra. Pois é, a Anitta foi a primeira brasileira a conseguir o primeiro lugar no top global do Spotify. Lembra que a gente tinha falado da 19ª posição? Em 2022, ela conseguiu alcançar o feito de primeiro lugar do top 50 global do Spotify, que gerou um clima de comoção em todo o Brasil, assim, acho que foi muito isso da unidade nacional. Unidade nacional é uma palavra meio ruim, mas enfim, eu acho que mostra um pouco isso, assim, de como ela consegue cativar as pessoas. Todo mundo botou lá, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. E ela conseguiu manter Envolver, que é a música do último álbum dela, que é Versions of Me, por 3 dias nas paradas do Spotify como primeiro lugar. Também tem a dancinha icônica que ela faz de Envolver, porque eu tava vendo essa entrevista dela. Entrevista não, esse podcast que ela vai, o pod delas essa semana, e ela falou que o rolê de Envolver foi um pouco parecido com o Show das Poderosas, que ninguém botou muita fé na música, assim, ninguém acreditava muito na música. E ela, tipo, não, gente, vamos botar, vamos fazer, vamos fazer. Envolver é lançada em 2021, se eu não me engano, no final de 2021. Então demora um tempo pra conseguir chegar nas paradas e pra chegar no primeiro lugar. Mas é de novo isso de tipo, ela investe numa música e essa música dá muito certo, porque chegar no primeiro lugar global do Spotify, quanto cantora brasileira, a música brasileira é muito específica, ela não é uma música, ai, que sai pra todos os lugares, que as pessoas ouvem em todos os lugares, não é isso. Então é muito, sério, é demais assim que ela tenha conseguido fazer isso e de novo vem aqui que Anitta é a definição de estratégia pra mim, assim, poderia estar como sinônimo no dicionário.
Sim, inclusive é legal dizer que ela foi a primeira cantora latina a chegar lá numa música solo, né? Então, no top 1 do Spotify. Então ela chega lá com uma música fazendo sozinha, porque ela vinha trazendo muito essa carreira internacional dela com os feats, né? Muito da carreira dela é marcada por esses feats. E ali ela chega com uma música solo, desbancando todo mundo, né? Então acho que ali foi o ponto ápice, assim, de como ela consegue chegar lá, tendo planejamento de carreira, tendo toda uma estrutura por trás dela, né? E eu acho muito interessante, né, que nem tu falou da dancinha do TikTok. A Anitta, ela tem uma inteligência muito grande em como lidar com essas mídias sociais, né? Primeiro o Spotify, né? O Spotify, querendo ou não, aqui ela chega, né, nesse primeiro lugar do Spotify, mas desde muito tempo na carreira dela, ela vem explorando essa questão de se renovar no mercado, né? De lançar singles, por exemplo, fora de álbuns, né? Que não era uma prática tão comum para cantoras brasileiras, né? E muito para explorar esse mercado do Spotify. E agora, né, mais recentemente, ela vem explorando também essa questão do TikTok, né, de trazer. Então, ela lida muito bem com essas novas. Ela vai se renovando, ela vai se adaptando conforme as novas tecnologias vão surgindo. Isso é muito importante para quem quer ter um planejamento de carreira, para quem quer estourar assim no mercado. Ainda mais, né, porque a música envolver, ela se popularizou muito, né? Inclusive o passo, né, o El Passo de Anitta todo mundo começou a fazer, começou a aparecer em tudo que é lugar, assim, várias outras pessoas famosas fazendo. E isso alavancou muito ela, muito mais do que ela já era, né? Pra todo mundo. Agora eu acho que não tem ninguém no mundo que não conhece a Anitta. Nossa, total, é muito isso, assim, esse pensamento, e acho que é uma mulher muito inteligente e que se foca muito em estudar as coisas. Ela tá sempre estudando, ela tá sempre estudando, e é uma coisa que mostra isso um pouco no documentário dela, que, se eu não me engano, é Vai Malandro o nome, Netflix. Enfim, 2000, eu não sei quando foi lançado, mas é um documentário bem legal, assim, que mostra os bastidores da vida da Anitta e da vida enquanto carreira profissional e carreira pessoal, a vida pessoal, assim. E mostra que, cara, ela fala muitos idiomas, e isso, idiomas, eles requerem tu estudar. Ela tem conhecimento sobre muitas coisas, e aí, falando sobre mídias sociais, a gente vai ir para uma parte um pouco polêmica, mas que não precisa ser polêmica, que é a Anitta enquanto posicionamento político. Quando ela se posiciona politicamente, por uma pressão, acho que muito mais por uma pressão do que por uma vontade pessoal, assim, ela vem se envolvendo muito mais com essas causas sociais, então ela tem a causa ambiental muito forte na carreira dela, assim, trazendo em diferentes momentos. E aí, agora, recentemente, ela declarou o voto dela para a presidência, com várias vírgulas sobre, várias observações sobre, mas ela declara que ela tem já um posicionamento político e ela, de certa forma, mexe com o cenário político com essa posição dela, o que é bizarro, mas ao mesmo tempo faz muito sentido, porque a maior cantora hoje pop do Brasil é ela. Eu ouso dizer que talvez seja a maior cantora do Brasil, assim, em termos de reconhecimento, de prêmios, de números, tudo isso. Então, o fato dela dizer em quem ela vai votar e, ao mesmo tempo, saber como lidar com as estratégias das redes sociais, sei lá, nem sei, não sei avaliar. Isso muda muito, né, o cenário político brasileiro. E vale dizer que, justamente por ela ter essa carreira internacional, além dela estar fazendo, né, dela influenciar muito o pensamento dos brasileiros, ela também, de certa forma, influencia a visão internacional sobre a nossa política interna, né? Então, eu acho que o posicionamento dela faz muita diferença dentro da política, não só para uma visão nacional, né? Mas como o mundo enxerga a nossa situação política atualmente. Sim, e aí eu acho que a grande influência dela, na verdade, é mais com o público jovem, assim, né? Ela não tem uma entrada muito menor nas camadas com mais idade da população, mas esse público jovem influencia, tanto que quando ela fez a campanha para que as pessoas tirassem o título de eleitor, isso influenciou, isso gerou números, isso gerou um resultado. Então acho que mostra que ela tem essa entrada nesse público jovem e que ela tá usando disso, ela não tem medo de usar isso, assim. E também a gente não pode terminar sem falar da carreira da Anitta enquanto empresária, que é um pouco do que a gente vem falando aqui o tempo todo, de que ela tem esse pensamento administrativo, de estratégia, de planos, e ela lançou vários produtos, assim, desde o início da sua carreira, então ela lançou desodorante, lançou perfume. Ela é head de inovação da Skol Beats e ela faz parte do conselho de administração do Nubank, né? Então isso mostra que ela tem um envolvimento para além da carreira musical, ela já está pensando, né, em outras possibilidades e de carreira e de investimento, né?
Exato, ela não se limita a ficar só na música, assim, e acho também é por um gosto, ela gosta de fazer isso, ela gosta de fazer negócio, ela gosta de trazer ideia, discussão. Acho que ela é uma pessoa muito criativa, assim, isso fica muito claro também no documentário da Netflix dela. Acho que ela é uma pessoa muito criativa, que tem muita ideia, que a mente dela tá sempre borbulhando, assim. Ela vai abraçando muita coisa, né? Então eu imagino o dia a dia da Anitta deve ser uma loucura. Total. E também agora ela tem uma parceria com a Fazenda Futuro, né? A Fazenda Futuro é uma empresa de produtos que simulam carne, mas são vegetais. E ela tem um produto exclusivo dela, assim, tá lançando também um outro produto, um produto íntimo feminino. Enfim, ela tá sempre lançando coisa. E ela falou numa entrevista de que ela sempre, tipo assim, ó, pra ela não basta ser rosto de uma campanha. Ela quer ser parte daquela campanha, ela quer fazer junto, ela quer poder dar ideia, ela quer poder trazer credibilidade além só do rosto dela. E isso é uma inovação também, né? A gente vê poucos artistas, poucas pessoas do meio artístico fazendo isso. Isso é muito importante também, né, para quem tem essa visão, né, de empresária, porque ela garante, né, que o produto final, né, o objetivo da campanha vai ser bem sucedido de fato, né, que ela não vai estar associando a marca dela com uma mentira ou com alguma coisa que não seja tão boa assim, né, ela sempre se associa com o que ela acha que vai ser realmente bom, né? Total. E voltando para a carreira internacional dela, agora para finalizar sobre os últimos feitos da Anitta, ela lançou em 2022 o último álbum, que é o Versions of Me, que é um álbum que não tem uma música em português, na verdade, que é Aqui Rabão, com o Mr. Catra, mas é uma música, um álbum que tem músicas majoritariamente em inglês ou em espanhol, e que era originalmente o álbum Girl From Rio, que é aquela música que ela lançou, e aí Girl From Rio é lançado muito antes, e ela já, nesse meio tempo em que Girl From Rio foi consolidada, foi lançada, e o lançamento, que seria a data do próximo álbum, já tem uma diferença muito grande de presença da Anitta no mercado internacional. Então não faria mais sentido ela se apresentar como a garota que vem do Rio, mas sim as diferentes versões de Anitta, o que é muito legal. A única crítica é essa capa desse álbum, que Suspeita, né? é um Não pouco é? suspeita. Ela diz que tem ali alguns desenhos dela pré-plástica. Enfim, eu não sei, é uma A gente, capa a que. gente convida vocês a olharem e tirarem as suas próprias conclusões, né? Porque talvez não Exato. seja exatamente assim, né? Que a gente imaginava, assim, uma capa de um álbum tão importante, mas... Enquanto o conceito é muito legal, mas fica aí essa dúvida. Mas vamos aos feitos. Ela também se apresentou no Coachella. Ela foi a primeira artista brasileira a se apresentar no palco principal. E foi um showzaço, assim. Ela não brincou. Quem montou a estrutura de palco dela foi um dos planejadores lá do Animal Kingdom, que é o parque da Disney. E a Disney não brinca, a Anitta também não brinca. Então foi um negócio gigantesco, assim. Foi uma estrutura linda. Foi um show muito bonito, assim. Ela entrou de mototáxi, tem as mesas de boteco, tem jogo de capoeira, tem percussão brasileira. É lindo, assim, o show. Acho que é isso. Ela sempre faz essa referência à cultura brasileira, assim, independente de onde ela esteja, isso é marca dela. Sim, e ela traz um elemento assim que foi até discutido, né, que é muito da bandeira do Brasil. Aparecia várias vezes durante o show, né? Inclusive eu acho que no figurino dela, em algum momento, aparecia a bandeira do Brasil. E aqui no Brasil a gente tem muito uma discussão política em torno da bandeira, e ela trazia aquilo ali para o público internacional também é uma forma da gente se orgulhar da bandeira, das pessoas enxergarem com orgulho, né, essa bandeira. Então ela meio que reivindica esse espaço, né? Esse símbolo nacional. Sim. Eu acho que enquanto pessoa do meio artístico com estratégia, assim, e que reflete sobre isso, a Anitta é uma criadora e uma mantenedora da cultura brasileira, assim, de diferentes formas. Então, ela é uma pessoa de importância surreal, assim, no cenário brasileiro hoje. E a gente fica se perguntando até quando a Anitta será. Porque ela já botou algumas vezes, assim, de que ela não pretende trabalhar até altas idades. Ela quer se aposentar antes, pelo menos da música, assim, desse ritmo de shows, que também é muito extenuante, assim, é uma coisa que realmente mexe com a saúde da pessoa, porque, imagina, você fazer 30 shows no mês é uma coisa que tu tem que ter um preparo físico muito bom, assim. Então, ela lançou um tweet que deixou no ar aí uma ideia que é a dica do dia me aproveite enquanto é tempo. Boa noite. Até quando a Anitta ficará no mercado musical
A gente não sabe. Não saberemos, só a Anitta sabe, mas uma coisa eu tenho certeza, se ela tá de fato planejando uma aposentadoria, eu acho que vem coisa forte ainda por aí nesses próximos meses, né, nesses próximos anos, porque eu tenho certeza que ela vai querer se aposentar lá em cima. Sim, com certeza. Pra mim, ela vai demorar ainda uns 5 anos. É totalmente chute isso, eu não tenho da onde tirar a informação, mas pra mim é isso. Ela demora ainda uns 5 anos pra se aposentar. Acho que leva um tempo ainda. Então, a gente espera que fique por mais um tempinho ainda, né? Porque a carreira da Anitta vem trazendo hit atrás de hit. É uma coisa impressionante, as músicas dela são muito boas. Então, quanto mais tempo a gente puder ter a Anitta, né? Claro que isso vai muito à vantagem dela. Eu acho que melhor pro Brasil. Total. Bom, e com esse questionamento, a gente chega ao fim do nosso episódio sobre a malandra mais estratégica do Brasil. A gente agradece muito a audiência de vocês, e se vocês tiverem interesse em ouvir os outros episódios da série Mulheres no Pop, a gente teve episódios sobre Luísa Sonza, Ludmilla, Marina Sena e Isa. Eles estão todos disponíveis nos principais tocadores de áudio do Brasil e também no YouTube Caderno 2. Esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. E leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição deste podcast foi feita por Anselmo Berté e foi roteirizado por Fernanda Simoneto. A trilha sonora original é por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.